posicionar o eletrodo dessa forma que eu estou passando para vocês aqui e realizar a soldagem também. Fica sem dificuldade, você sente dificuldade na hora de alimentar a força de fusão, sendo que essa força de fusão eletrodo não pode posição sobre cabeça. E aqui eu vou estar passando para vocês 4 dicas principais para você realizar o cordão perfeito. Creio que você deve ter passado por outro vídeo e ainda você não conseguiu tirar uma conclusão como se deve realizar. Para afastar a força de fusão, o cordão ele sobrepõe esse outro cordão, ele vai cobrir mais ou menos um terço. Ó. Você vai abrir o guia e vai fazer esse cordão montar mais ou menos esse aqui, ó. Vai deixar cobrir 5 graus para você, 5 graus para você. Só a diferença que é essa aqui. Não é para trabalhar com o eletrodo dessa forma, né? Isso aqui é errado. O eletrodo você vai colocar na vertical, vai fazer isso aqui. E manter a força de fusão, o eletrodo mergulhando na força de fusão, uma visão melhor para você poder enxergar a força de fusão. Né? Vamos ver aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal que prepara o soldador para o campo de trabalho. Na nossa aula de hoje, irei explicar passo a passo como a gente vai realizar o treinamento da soldagem sobre cabeça, na posição 4G, posição sobre cabeça. E aqui eu vou estar passando para vocês 4 dicas principais para você realizar o cordão perfeito. Creio que você deve ter passado por outros vídeos e ainda você não conseguiu tirar uma conclusão como se deve realizar um cordão na sua cabeça. Então, para realizar os cordões de solda na sua cabeça é necessário dicas, é necessário que um profissional faça uma orientação para que você venha desempenhar um cordão com qualidade na sua cabeça. Vamos para a primeira dica. A primeira dica é a altura do material de base, certo? Se você vai realizar uma solda na sua cabeça e esse material de base está muito alto, você tem dificuldade ao mesmo tempo de enxergar o que você está soldando, como o seu braço também irá cansar. Você sentirá dificuldade de alimentar o material, a força de fusão. Você sentirá dificuldade de alimentar o material de adição, no caso do preço do braço. Então, o correto para você que está iniciando o seu treinamento em casa, coloca a chapa uma diferença no máximo de 2 tardar, 4 dedos de altura da sua cabeça. Isso facilitará tanto a sua visão na sua cabeça, como você também não irá cansar o seu braço. Essa é a primeira dica. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é a forma que o soldador ele vai manter a postura para a soldagem. Lembrando, o porta-eletrodo você poderá usar, essa é a segunda dica. O porta-eletrodo você poderá usar o eletrodo na posição vertical, irá colocar o eletrodo na posição vertical e irá realizar a soldagem. Posicionou o eletrodo na vertical, você vai dar uma queda de 15 graus para você, 5 graus para você. Então a diferença aqui é essa aqui. Você vai fazer isso. Não é para trabalhar com o eletrodo dessa forma, isso aqui é errado. O eletrodo você vai colocar na vertical e vai fazer isso aqui, correto? As duas formas que você pode segurar o porta-eletrodo. Você pode segurar com as duas mãos, realizar o cordão de soldagem, e poderá também apoiar o seu braço no material de base e realizar o cordão de soldagem. Outra postura que você pode utilizar é colocar o porta-eletrodo. Você irá colocar o porta-eletrodo na posição horizontal, conhecida como posição 2G, horizontal. Irá colocar o eletrodo na posição vertical, sendo que você vai dar uma inclinação de 5 graus, correto? Você poderá realizar a soldagem com essas duas mãos, sem precisar se apoiar. Como também poderá apoiar o seu braço com o material de base e realizar o cordão. Bom, professor, qual seria a posição? Bom, professor, qual é a forma que o senhor solda? O senhor solda no zigue-zague ou o senhor solda, você faz um cordão reto, sem oscilação? Bom, eu soldo das duas formas, tanto reto, sem oscilação, como também oscilando. A oscilação é bom fazer o cordão oscilando porque você tem condições de você espalhar o material e definir a largura adequada. Na oscilação é necessário você prestar bastante atenção na largura do cordão para não deixar que esse material enlargueça demais ou que ele fique raso. Nessa aula eu irei explicar o cordão reto sem oscilação. Bom, vamos para a terceira dica.
A terceira dica é a regulagem da máquina. A regulagem da máquina também influencia na soldagem. Muitas das vezes, se a máquina estiver alta demais, você vai perceber que você alimentando o material, essa solda ela vai escorrer. Então, se a máquina está muito alta demais, você está percebendo que o eletrodo está escorrendo, o certo é você diminuir a amperagem da máquina, correto? A quarta dica é a forma que você alimenta o eletrodo. Essa é uma das dicas principais. O soldador ele deve ter uma noção da forma que ele deve alimentar o material de adição para formar o cordão com qualidade. Então, primeiro objetivo, o soldador ele não deve encarcar o eletrodo. Na hora da alimentação, encarcar o eletrodo é quando você pressiona o eletrodo no material de base para derreter o eletrodo. Então, quando você força o eletrodo para derreter, o cordão ele perde a qualidade do aspecto do cordão. Agora, professor, qual seria a forma certa? A forma certa é você alimentar o eletrodo de acordo com o que ele vai se consumindo. Então, se ele vai se consumindo, você vai alimentando. Outro erro que não pode acontecer é você alimentar e parar a mão. Se você alimentar o eletrodo e você parar de alimentar, a tendência daquela poça que era fundir no material de base, ela vai arriar. Então, muitas das vezes, não vai ser nem por causa da amperagem que está alta, mas pela sua alimentação. Então, sua alimentação, você não está alimentando o eletrodo corretamente e a solda está escorrendo, isso quer dizer que você não está alimentando o eletrodo. Então, o eletrodo está dissolvendo, você tem que alimentar. Está dissolvendo, você tem que ir alimentando. Se você parar a alimentação, a tendência da solda é arriar. Aí ela vai cair, certo? Aí no seu braço, se não tiver com blusão, você pode se queimar. Então, o certo é sempre alimentar o eletrodo de acordo com o que ele vai se consumindo. Os dois erros que não pode acontecer: pressionar o eletrodo e encarcar o eletrodo na hora da alimentação, ou parar, interromper a alimentação. Então, acender o ar, a alimentação tem que ser constante, nem encarcar e nem parar de alimentar o eletrodo. Observar a poça de fusão, vou estar mostrando o vídeo agora na prática, vou estar mostrando aqui a poça de fusão direitinho, como é que se deve realizar o cordão, onde que você deve enxergar para formar o cordão perfeito e a postura que você vai realizar o cordão. Observe bem, geralmente esse material de aço carbono, geralmente ela oxida, você vê que essa parte aqui está totalmente enferrujada, correto? Você vai realizar um treinamento em casa, o certo é você fazer um escaneamento. Você vai pegar uma maquita com disco de desbaixo, ele vai tirar toda a oxidação do material, vai lixar, deixar ela toda assim, tá vendo? Para quando a solda, você aplicar a solda, ela dá uma fusão com qualidade. Então abre um guia beirando o material de base. Então você vai abrir um guia no material de base, pode ser aqui no cantinho, para você economizar a chapa, entendeu? Para treinar à vontade. Aqui eu abri no meio que eu vou botar 3 cordões aqui, para você ver como é que fica a qualidade da solda na sobrecabeça. Mas você que está realizando o treinamento, você pode iniciar aqui assim, abre um guia aqui na beiradinha aqui, e aí dá para você aproveitar essa quantidade de chapa toda treinando, certo? Bom, na preparação, sempre utilizamos os equipamentos de EPI. Muito fundamental você estar usando os equipamentos de EPI. A nossa máquina é uma máquina retificadora. Essa máquina retificadora nós estamos usando 125 amperes para derreter um eletrodo de 2,5. Bom, veja a exposição que você pode colocar o eletrodo no porta-eletrodo para realizar a soldagem sobre cabeça. Inclinação do eletrodo na posição vertical. Você pode apoiar o seu braço também. Poderá realizar o cordão de soldagem. Poderá também colocar o eletrodo na inclinação 90 graus. Posicionar o eletrodo dessa forma que eu estou passando para vocês aqui e realizar a soldagem também. Nós paramos, colocamos outro eletrodo e damos continuidade.
primeiro cordão foi realizado, agora já removi a escória, né, com o aplicador. Agora iremos usar uma escova rotativa, né, que é uma esmerilhadeira. Estamos usando aqui uma escova rotativa, que é essa escova metálica, para fazer uma visualização, para vocês terem uma visão melhor, né, com a câmera aí. Vamos lá. O cordão mais ou menos aqui tem em torno de 5 a 6 milímetros de largura. Então o cordão não é para ficar muito largo. O que a gente vai fazer aqui agora? Você está realizando treinamento. O cordão ele sobrepõe esse outro cordão. Ele vai cobrir mais ou menos um terço. Você vai abrir o guia e vai fazer esse cordão montar mais ou menos esse aqui. Vai deixar cobrir de 2, no máximo 3 milímetros do cordão, para não deixar haver falta de fusão no cordão. Esse vai ser o treinamento que você vai realizar na chapa, correto? Bom, nós observamos que o guia está bem próximo do cordão. O erro que não pode acontecer é você fazer com que esse guia ele suba em cima do cordão ou ele fique afastado do cordão. Então o guia ele tem que vir na borda do cordão, beirando o cordão, mas não pode subir em cima do cordão e também não pode ficar afastado. Se o cordão ele sobe em cima do cordão, ele come um pedaço do cordão. Quando você vir com outro cordão, que você for montar o outro cordão para sobrepor esse cordão que foi realizado, o que vai acontecer aqui? Esse cordão vai ficar muito raso, muito fino, e isso no visual pode lhe provocar a reprovação de um teste. Os cordões têm que estar uniforme e tem que estar bem coberto na mesma quantidade. Então é necessário que esse guia seja bem junto do cordão, porém não pode subir em cima do cordão e não pode ficar afastado. Quando você faz um guia um pouco afastado demais, além de você realizar o cordão torto, que ele fica desalinhado, ele pode provocar a falta de fusão. O que é a falta de fusão? A falta de fusão é quando o cordão não cobre o outro. Então esse cordão ele deve cobrir o outro cordão, no máximo de 2 a 3 milímetros. Você não pode cobrir a metade do cordão, você vai cobrir a beirada do cordão, entre 2 a 3 milímetros, passo a passo. Esse guia não deve ser feito com disco de desbaste. Em alguns trechos, né, dependendo do disco, às vezes a borda do disco está bem afiada, o disco desbaste, aí os soldadores vão e abrem um guia. Não é o correto, mas o certo é abrir o guia com o disco de corte. Nós estamos aqui com a esmerilhadeira e você vai usar esse disco de corte mais fino para poder abrir esse guia, para você que é iniciante. Então preste atenção no guia, faça o guia perfeito. Evite deixar o guia comer o cordão e evite deixar o guia afastado, por causa da avaliação do inspetor de solda. Se o inspetor pegar esse cordão coberto demais, ele pode reprovar seu teste, e se pegar ele também afastado demais, vai provocar falta de fusão no cordão, e isso pode provocar a reprovação do seu teste. Bom, já foi aberto o guia, né, conhecido como freezer, o freezer já foi aberto. Agora vamos fazer o próximo cordão, lembrando que esse cordão tem que sobrepor o cordão, já cobrir mais ou menos entre 2 a 3 milímetros. Eu vou estar mostrando no segundo vídeo, né, o cordão sendo realizado, e vou estar mostrando a força de fusão encostando no cordão. Bom, vamos para o segundo cordão. Bom, no vídeo anterior eu apoiei a mão, né, coloquei o eletrodo na posição vertical e realizei o cordão de solda. Nesse outro cordão eu vou soldar dessa forma. Vou colocar o eletrodo 90 graus, posição 90 graus, irei posicionar o eletrodo nesse sentido e irei fazer o cordão nesse posicionamento. A realização do cordão vai de cada soldador. Se você se acostuma a trabalhar de uma forma, entendeu? Quando você vai trabalhar de uma outra forma, você sente um pouco de dificuldade. Então, é bom você treinar das duas formas, entendeu? Sempre é bom você soldar das duas formas. Então vamos lá.
Bom, realizar o cordão dessa forma que eu segurei, eu sinto um conforto melhor para não precisar apoiar a mão no material de base. Muitas vezes você apoia, o eletrodo vai cortando, aí você fica sem dificuldade. Você sente dificuldade na hora de alimentar a força de fusão, sendo que essa força de o eletrodo não pode ficar afastado da força de fusão para ele não arriar. Então, dessa forma, eu sinto um pouco mais de equilíbrio, né, em manter a força de fusão, o eletrodo mergulhando na força de fusão, uma visão melhor para você poder enxergar a força de fusão, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar a escora para a gente ver como ficou esse cordão. Bom, tá aí, né, o segundo cordão. Iremos abrir um novo guia agora para colocar o terceiro cordão. Você observa a uniformidade do cordão, tá vendo? Tem que ficar esses dois cordões aí bem alinhados. Agora vamos colocar mais um para finalizar com 3. Vão ser 3 cordões de acabamento que a gente vai finalizar aí. Lembrando que esse tipo de treinamento aqui é só aprendendo a derreter o material de adição, certo? Vamos para o próximo cordão. Iremos abrir um guia na beirada do cordão para realizar o terceiro. Joga o cabo por dentro do braço, estica um pouquinho, ó, estica um pouquinho e abraça ele aqui assim, ó. Esse dedo, essa mão aqui, ela vai fazer isso, ó. Tá vendo? Você vai pegar ela aqui assim, ó. E esse outro dedo aqui, ó, quasemente você vai fazer isso aqui, ó. O valeu, tá vendo o valeu? Vai pegar o porta-eletrodo, vai fazer isso aqui, ó. Ó, casou aqui dentro, tá vendo? Você vai pegar ele mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E aqui agora, você vai fazer isso, só como ele tá na minha mão, ó. Tá vendo? Agora você vai pegar ele aqui assim, ó. Tá vendo? Nessa postura. Certo? Vamos lá. Supply. You want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even at supply, you want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even at supply. You want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even at supply, you want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even supply, you want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even at supply. You want to have it set almost as hot as you would welding flat or horizontal, and you want to keep that arc length tight because even Quasemente solto. Cordão é uma maravilha. Cada cordão que você vai fazendo, a só vai melhorando mais e mais, sempre com conforto. Bom, vou deixar 2 dicas importantes para você que está realizando um treinamento em casa. A alimentação do eletrodo é muito importante para que o seu cordão saia bom. Então vou deixar 2 dicas. Na hora que você estiver alimentando o eletrodo, não deixe que o eletrodo se afaste do material de base. Assim que ele vai alimentando, assim que o eletrodo vai se consumindo, você vai alimentando o eletrodo, alimentando. Não deixe afastar porque ele vai se dar arriar. E outra coisa, na hora de você alimentar o eletrodo, não encarque o eletrodo não. Se você pressionar o eletrodo, também vai danificar a qualidade do cordão. Então o eletrodo está se consumindo, você vai alimentando. Mas não encarque o eletrodo e também evita estar deixando faltar material. Sempre alimentando de acordo com o que o eletrodo vai se consumindo, com a mão leve e suave. Certo? Tá aí os 3 cordão bem fundido, bem alinhado. Quando chegar nessa qualidade aí, vocês poderão já estar realizando procedimento de raiz, enchimento e acabamentos. Já estarão prontos para um próximo nível. Mas antes de você mudar de fase, seu cordão terá que atingir essa qualidade que vocês estão vendo aí, certo? Senão vocês ficam perdidos, né? Você vai para outra posição de soldagem e não consegue desenvolver. Eu vou estar tirando essa chapa aqui dessa posição, está um pouco escura, para você poder ter uma visão melhor da qualidade do cordão. Bom, tá aí o cordão, mais no claro, né? Pra vocês verem como é que ficaram. Então são 3 cordões que você vai realizar, né? Geralmente no processo de raiz, enchimento e acabamento, dependendo da escala, né? Uma parede de 8 milímetros mais ou menos.
você poderá estar fazendo um acabamento com 3 cordão. Então é isso aí, ó. O cordão de vocês atingiu essa qualidade aí, vocês poderão estar realizando um novo nível de treinamento, certo? Bom, então vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir e também não esquece de compartilhar. Queria mandar um grande abraço para todos os inscritos no canal, todos que estão inscritos, aqueles que curtem o canal, aqueles que compartilham e para você que é novo inscrito no canal. Bom, esse ano eu estou preparando um dos vídeos mais importantes para quem está realizando treinamento em casa, com sua máquina de solda, ou está realizando treinamento no trabalho. Você está começando do zero ou você já tem um nível na 3G, ou já está soldando 5G, ou já está soldando 6G em tubulação e tem algumas dificuldades. O nosso objetivo é revelar quais são os níveis que o soldador deve realizar passo a passo. Para você se tornar um excelente profissional, não adianta hoje você soldar na 3G, amanhã você querer soldar no tubo, na 6G ou na 5G, que você não vai desenvolver. Sinto muito falar isso, mas é muito importante que eu passe a realidade para vocês. O segredo para você se tornar um excelente profissional é você realizar os treinamentos passo a passo. Qual é o nível, qual é a posição que você deve soldar quando você finalizar aquela? Será que você está soldando corretamente? Será que o nível que você está pulando está correto? Então, nosso objetivo para 2018, para esse ano, é relatar para vocês o que outros vídeos não relatam. Quais são os níveis que você deve pular para você desenvolver o seu conhecimento profissional. Lembrando que o nosso treinamento aqui é para o profissional que tem sua oficina ou para aqueles que trabalham no campo de trabalho e quer desenvolver o seu treinamento profissional, que quer ter um conhecimento de soldagem profissional. O soldador de precisão, ele tem um nível de qualificação e esse treinamento que eu estou realizando aqui é sobre o soldador 3G, 4G e o soldador CG. Cada nível vai existir um novo nível e esse novo nível vai ser relatado nesse próximo vídeo e eu espero que você esteja conosco para acompanhar esse treinamento. Nada de estar treinando hoje na 3G, amanhã ir para 5G na tubulação ou retornar para 1G e depois ir para 4G. Isso aí só vai simplesmente confundir sua mente, o seu desempenho não vai ser realizado, ou se você desenvolver, você vai desenvolver em uma fase, em outra fase você não vai desenvolver. Então os 19 níveis que você vai aprender, quais são esses níveis que você deve treinar, esses 19 níveis eu vou estar explicando aqui passo a passo nos vídeos, os macetes. Além de eu estar explicando nesse nível quais são as fases que você vai estar realizando, nos vídeos que são lançados no canal, eu estou explicando como você soldar, passando as melhores dicas e os melhores macetes para você desenvolver o seu treinamento em casa. Então o que acontece? Esteja conosco, se você não é inscrito no canal, se inscreve, que no próximo vídeo estaremos relatando quais são esses 19 níveis. Lembrando, se você iniciar na 1G, você não poderá passar para 3G ou ir para a tubulação, porque isso irá tirar você do seu desempenho. Então são 19 níveis que você terá que enfrentar para se tornar um excelente profissional. Se você realizar os treinamentos e você for avançando passo a passo e chegar até o último nível, pode ter certeza que você já é um excelente profissional. Bom, vamos ficar por aqui. Um forte abraço. Nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço. Which in this case there wasn't any groove or valley to fill up, so it doesn't really matter. Really all you're doing is running the bead on plate there. But if things are going well, just leave the heat, leave the amp.